Hoje é o Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional. A retomada da autonomia depois de um acidente ou de uma doença é parte importante na atuação de equipes multidisciplinares que trabalham na adaptação de pacientes de todas as idades. Sobre este assunto, eu conversei mais cedo com a terapeuta ocupacional da Rede Luci Montoro, Vivian Vicente. O profissional terapeuta ocupacional, ele faz parte de uma equipe de atuação na saúde. A formação é uma formação bastante ampla, então a nossa graduação nos permite atuar em diversos contextos. Nós temos profissionais que atuam na saúde mental, na saúde social ou em contextos sociais, num contexto de escola, com pessoas idosas. Então, a nossa atuação ela é bastante ampla, mas ela tem sempre o foco de retomada, de autonomia e independência, permitir uma maior participação dos indivíduos nas suas atividades do dia a dia. No nosso país, a gente tem uma quantidade bastante importante, de acidentes. Estamos falando de trânsito, da questão da arma de fogo. Então, são pacientes que muitas vezes chegam com um traumatismo craniano, com uma lesão medular. E essas lesões são lesões que têm um impacto muito importante na função motora, no movimento e, consequentemente, na função. E se nós pararmos para pensar, estamos falando de pessoas muitas vezes jovens que estão naquela fase muito produtiva, de trabalho, de estudo. E num primeiro momento, essas sequelas elas podem trazer aquela sensação da incapacidade, de não conseguir mais realizar essas atividades, precisar da ajuda de outras pessoas o tempo todo. E o terapeuta ocupacional ele vem exatamente para resgatar isso, a possibilidade de retomar as atividades no dia a dia com o máximo possível de independência. É um trabalho, uma relação que vai do hospital, da clínica, até o ambiente de trabalho. A atuação ela pode ocorrer em ambientes diversos, até considerando que nós, indivíduos, temos as nossas atividades e elas se desenvolvem em diversos locais, Então, eu tenho uma rotina de trabalho, mas eu tenho uma rotina também de lazer. E quando falamos em desenvolver independência e autonomia, a gente vai pensar em entender quais dessas atividades são importantes ou esse indivíduo precisa realizar. E nossa atuação ela é feita também em loco. Além da atuação em hospitais e clínicas, a gente pode ter também uma atuação em loco. E quando a gente pensa em patologias, quais são as doenças que vocês têm mais contato no dia a dia? A gente pode falar da atuação com paralisia cerebral, na lesão medular, trazendo um pouco para a nossa realidade aqui da Rede Luci Montoro, a atuação da terapia ocupacional, ela é voltada com pacientes pós-acidente vascular cerebral, pós-lesão medular, com pacientes que tenham paralisia cerebral. Então, como o foco da instituição é um foco de reabilitação, então nós temos pacientes que de alguma forma têm alguma sequela motora, física, pós essas doenças, ou alguma lesão que elas tenham sofrido. E o envelhecimento da população também é uma questão importante nos atendimentos e vem aumentando. Essa é uma questão não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente não pensa só em doença ou lesão, Nós pensamos nas fases da vida. Então, podemos falar inclusive de crianças, que em algum momento precisem de acompanhamento no desenvolvimento normal, no desenvolvimento natural das suas habilidades. E vamos falar dos idosos também. A gente tem realmente essa questão do envelhecimento. E com a idade, a gente sabe que algumas atividades ou a execução de algumas atividades básicas, inclusive, do dia a dia, ficam um pouco mais difíceis. A gente pode entrar com algumas adaptações, por exemplo, inclusive no ambiente em que esses indivíduos moram ou que eles executam as suas atividades, para que eles consigam fazer com mais habilidade e também com mais segurança, evitando acidentes. E com a pandemia, a gente imagina que o número de atendimentos tem aumentado e aumentado muito por conta das sequelas enfrentadas pelos pacientes que tiveram Covid. Como para todo mundo, a pandemia foi um super desafio, Então, a partir do momento que nós
Tivemos pacientes com a COVID nas suas formas mais graves, com internações muito prolongadas. Esses pacientes, eles retornam para suas casas com algumas dificuldades, né, motoras, algumas dificuldades muitas vezes de outros aspectos, como, por exemplo, a memória, e tudo isso vai impactar na execução e realização das atividades do dia a dia. Então, nós tivemos pacientes, por exemplo, que não conseguiam escovar os dentes, tomar o banho, por fraqueza muscular pós a COVID. E aí é todo um desafio para que a gente possa não só trabalhar no sentido de melhorar a execução desses movimentos, o fortalecimento das musculaturas, mas muitas vezes adaptar a atividade, pensar numa forma dele realizar de forma diferente do que ele realizava anteriormente.